Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus, Senhor. Por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Enquanto a plataforma avisa as pessoas de que já estamos online, de que já estamos nessa mensagem, atuando nas redes sociais, eu gostaria de pedir a vocês que curtam, para que as redes sociais saibam que há interesse, e compartilhem, porque o compartilhamento também ajuda ao interesse. Se não houver nem compartilhamento, nem likes, nós dependeremos exclusivamente dos algoritmos, que aí vai depender exatamente das coisas que eu falar, das palavras específicas. E isso interessa comercialmente para a plataforma, mas espiritualmente, para o nosso coração, é completamente diferente. Porque nós estamos interessados na essência, nós estamos interessados em descobrir o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde é que tudo isso nos levará, que é completamente diferente. São interesses completamente diferentes. E se você olha por um lado, existe algum interesse comercial, algum interesse que possa levar o algoritmo a fazer com que essas lives explodam, a fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a isso? Sim, porque pode se transformar, não hoje, mas ainda pode se transformar, pelo menos esse é meu projeto, em algo que possa trazer muita economia, muita mudança de valores. Porque até agora eu não falei, até agora eu não pensei em utilizar essas lives para vender curso. Não estou utilizando essas lives para trazer as pessoas para aquilo que eu estudei durante tantos anos, durante quase 50 anos. E todo esse estudo foi transformado em cursos. E esses cursos comportamentais e espirituais estão completamente prontos, testados, sendo dados há mais de 30 anos. E como eu já falei algumas vezes, teve alunos meus que ficaram mais de 7 anos fazendo esses cursos. Indo de um curso para outro, de um curso para outro, de um curso para outro. Alguns com aulas semanais, todos os dias específicos da semana durante esses anos todos. Que esses cursos eu dei onde as pessoas pagavam mensalmente e tinham uma aula semanal, particular comigo. E eu ainda tenho intenção de voltar a dar esses cursos. Mas para isso eu preciso que vocês me conheçam um pouco mais, para ver se interessa a vocês algo que eu possa ensinar. Se eu tenho algo para dar para vocês, para revelar para vocês, para informar vocês, para estruturar vocês. Porque essa é a intenção comercial dos cursos. A minha intenção com esses cursos é levá-los a uma experiência, é levá-los a uma sede, é levá-los a uma pergunta interna e uma busca por satisfazer essa sede interna, essa busca interna.
Eu me lembro que uma vez uma pessoa me disse assim: Lael, eu estou cansada de fazer cursos, estou cansada de fazer uma porção de coisas e nunca chegar a nada, e chegar a um vazio no final. Eu sei muito bem o que é isso, porque é o que eu tenho visto nas minhas pesquisas. Antes de eu começar a fazer com qualquer coisa comportamental, antes de eu me dirigir a essa direção, nessa direção, por que eu me dirigi por esse lado? Por que eu fui aprender sobre comportamento? Por que eu fui me certificar? Não foi para trabalhar com isso. Porque eu fui gerente de multinacional. Eu comecei como desenhista têxtil lá em 1971, eu tinha 14 anos. Eu já estava registrado em carteira profissional, minha profissão. Com 15 anos, eu já era totalmente profissional, com 15 anos. Trabalhava com adultos, éramos 13 pessoas numa sessão. Tínhamos 13 pranchetas de desenho, onde cada um profissionalmente criava estampas para serem colocadas nos tecidos da nossa empresa, da fábrica que a gente trabalhava. E assim eu fui seguindo minha carreira. Então, quando eu comecei, era porque era uma busca sincera. Essa busca espiritual eu a tenho desde que eu tinha, 9, 10 anos de idade. Quando eu comecei a questionar muitas coisas, eu comecei a questionar e comecei a buscar, eu comecei a questionar e comecei a ler sobre isso, eu comecei a indagar sobre isso. Não foi uma coisa que eu fiz uma pergunta e ficou por isso mesmo, e essa pergunta morreu dentro de mim. Não. Era uma luta incansável. Eu ia encontrar pessoas que se diziam professores, que se diziam gurus, que se diziam mestres, que se diziam líderes. E eu não ia sozinho. Éramos 3, os buscadores conscientes. Os 3 receberam a mesma experiência em 1973. E os 3 estamos até hoje, cada um morando numa cidade diferente. Um deles mora fora do país, mora nos Estados Unidos. O outro mora bem perto de mim, numa cidade bem perto de mim, que é o que mais a gente tem contato. E é uma experiência muito louca, porque nós recebemos, na primeira sessão, acho que foram 20 e poucas pessoas, mas a segunda sessão de iniciação que eu participei, em setembro de 1973, foram 90 pessoas, em sessões de 25. E foi uma experiência gratificante, foi uma experiência salvadora, porque a partir desse momento cessou a busca, a partir desse momento cessou a sede. E o que ficou foi: eu quero agora entender isso. Eu quero agora descobrir isso. Descobrir o porquê. Porque eu lembro que tinha muitas dúvidas sobre como funcionava o corpo humano. Porque uma coisa, quando você descobre a essência, quando você descobre a luz, existe um interesse nas coisas relativas a isso. E eu lembro que tinha muita coisa sobre energias sutis, muitas coisas que a gente ouve, muitas coisas que a gente lê, muitas pessoas estudam, existem grupos disso. E para mim era uma incógnita. Eu olhava tudo isso e falava assim: eu conheço Deus, eu conheço o Espírito, eu conheço a luz, mas eu não sei nada sobre este corpo, eu não sei nada sobre a física, eu não sei nada sobre as energias sutis. Até onde o que a física diz é verdadeiro? Porque é muita teoria.
até onde o que as pessoas que estudam, que trabalham dentro das energias sutis, tem verdade nisso? Ou é alucinação? E eu comecei a olhar para esse lado. E eu comecei assim, eu não comecei com comportamento. Eu comecei com as coisas mais místicas, mais relativas à religião, à espiritualidade. E eu me lembro que tinham muitos livros que falavam sobre isso. E tinham muitos cursos que as pessoas faziam. A acupuntura, por exemplo, é um deles. E eu comecei a olhar tudo isso e falar assim, eu não entendo nada, eu não sei de nada. E eu olhei e vi umas pessoas que eu conheci que falavam sobre o plano astral, viagens, sabe essas coisas, chamadas esotéricas. E eu olhava tudo isso e falava, eu não sei nada sobre isso. E uma coisa era, eu tenho uma experiência interna que é meu filtro. Eu tenho uma experiência interna que é o que me norteia nesse mundo. Mas eu não sei nada sobre o que o Criador fez neste mundo. E eu podia muito bem, como muitas pessoas que eu conheço não se interessavam por isso. Eu podia muito bem estar entre elas, não me interessar, não querer descobrir, mas eu sempre fui muito curioso. Eu sempre fui aquela pessoa que fala assim, eu quero ler sobre isso, eu quero entender sobre isso, porque afinal de contas, é o meu corpo. Imaginem, muitas pessoas entram dentro de um carro e saem dirigindo, e elas não precisam saber nada sobre motores, elas não precisam saber nada sobre câmbios, elas não precisam saber nada sobre o sistema computadorizado de um carro, elas não precisam saber sobre alarmes do carro, elas não precisam saber da toda a parte elétrica do carro, elas não precisam entender de pneus, de calibragem, elas não precisam entender de combustível, de óleo, elas não precisam entender sobre isso, de bateria, elas não precisam, elas simplesmente têm que entrar dentro do carro e seguir, e se ela tiver algum problema, ela leva numa autoelétrica, ela leva no mecânico, ela leva onde possa resolver esse problema. E com o corpo humano é assim. Você está dentro de um veículo, você está dentro de um carro. Esse corpo é um carro, é o seu carro. E quando você pega esse corpo e tem algum problema com ele, assim como o carro, você leva ele no mecânico. Você leva ele para o médico, especialista na área, né? Se é autoelétrica, se é... Sabe, se você leva no especialista, se é pulmonar, se é cardíaco, se é vascular, não importa. Você vai especificamente, se é auditivo, se é visual, você leva no especialista. Mas eu, quando comecei a trilhar o caminho espiritual, a curiosidade era outra. Porque eu não tratava esse corpo como um veículo. Eu mal tinha recebido conhecimento. Eu tratava esse corpo como sendo eu. Então, assim, eu olhava no espelho e eu me identificava com ele. Eu olhava e falava, eu sou o Ael, eu sou esse corpo. E era um mistério para mim. Porque uma coisa é você ver a luz, uma coisa é você ver o espírito, uma coisa é você descobrir o que você é. Outra coisa é você se tornar o que você é. Outra coisa é você fazer o caminho de volta. Outra coisa é você meditar. Outra coisa é você começar a olhar dentro de você e começar a estar um pouco mais com o seu verdadeiro eu. Estar um pouco mais com sua essência. Passar mais tempo com você mesmo, meditando.
Porque nesse momento você vai estar com você, com o seu verdadeiro eu. E você vai estar mais em contato com ele. E aí você descobre que você é espírito. Aí você descobre que você é o observador, não o corpo. Só que era um mistério, porque eu me sentia corpo. Eu me sentia o Lael. Eu me identificava com isso. E essa identificação, essa forma de entender a vida, essa perspectiva de vida, de autoconhecimento, era para mim, Lael, muito limitante. Eu queria olhar para isso. Ainda não era sobre o comportamento. Eu comecei pela formação. E aí eu comecei a olhar e ver que este corpo, eu estudava anatomia, porque eu sempre fui artista, né? Eu sempre pintei quadros, eu sempre pintei a figura humana, eu sempre gostei de pintar rostos, pintar corpos, pintar, não só do ser humano, mas dos animais como geral, dos bichos em geral. Então todas as pinturas que eu fazia, elas eram temáticas, elas não eram simplesmente uma paisagem do inverno, do verão, do campo, da cidade, não era simplesmente isso. Eu colocava temas nela, eu gostava de colocar uma história acontecendo naquela imagem que eu fazia. E o ser humano sempre era o centro. E quando eu olhava isso, eu falava, esse ser humano é perfeito, foi feito perfeito. E este corpo, com todas as energias, tomando conta do lado de fora para dentro, este corpo se alimentando de combustível, de energia para poder existir e ser ativo, estar com vitalidade nesse mundo, a carga de bateria que faz com que esse corpo funcione, né? O prana, todas essas coisas eu comecei a olhar e falar assim, eu vou estudar um pouco sobre isso, eu vou começar a ler. E timidamente eu comecei a pegar os primeiros livros. E os primeiros livros que eu peguei, eles eram meio místicos, ou místicos demais até. Tinha muita bobagem em tudo isso. Tinha muita achismo em tudo isso. Tinha muita coisa mística, muita coisa que estava fora da verdade, fora da realidade. Era mais associado a um monte de coisa. E eu olhava isso e falava, não, nada disso me interessa. Mas ao mesmo tempo eu falava, existe um fundo de verdade nisso? Aí eu comecei a fazer exatamente o que eu faço há mais de 40 anos, quase 50 anos. Há mais de 50, né? Faz 50 que eu aprendi a meditar. Mas há mais de 40 anos que eu comecei a estudar isso. E sempre eu fiz isso. Eu falava, eu tenho conhecimento, eu tenho a essência. Todos os livros mais profundos que falam sobre o corpo, que falam sobre a alma, que falam sobre as energias, os campos energéticos, tudo isso, a maioria desses livros nasceram do que um mestre falou, do ensinamento de um mestre para aquele discípulo, falando como funcionava, como Deus tinha criado esse corpo, como Ele fez a criação toda a Gênese. E se você olha isso, como foi criado o ser humano, dos elementos desse mundo, como que os planetas têm sua órbita, tudo isso nasceu da mensagem de um mestre, gente. Sabe, isso aí não foi trazido para o ser humano por uma pessoa que começou a pesquisar isso, não. As pessoas começaram a pesquisar o que o mestre falou. E se você olha,
Os primeiros livros que falam sobre tudo são as Escrituras. E se você olha as civilizações do mundo, com suas culturas, aquelas que você olha e fala são as mais avançadas, sabe, que faziam aqueles estudos matemáticos, que faziam aqueles estudos sobre astronomia. Você olhava tudo isso, você olha tudo isso, e nasceram todos da mensagem de um mestre. Um mestre, em algum momento, falou sobre isso. E as pessoas foram atrás e começaram a pesquisar e tornar relevante, dar significado, importância aqui. E escreveram coisas. E muitos alucinaram, muitos falaram muita bobagem. Mas muita coisa é verdade. E olhando tudo isso, eu comecei a ver que muitas coisas são verdadeiras. E como eu não tenho uma vasta biblioteca mental, como eu não tenho uma biblioteca daquele tamanho, tipo Alexandria, como eu não tenho uma cabeça assim, com todas essas informações que se perderam no tempo, eu pensei assim, eu vou me ater apenas a tópicos. Então, que falava sobre isso, eu pesquisava, transformava isso em um treinamento. Eu fechava uma percepção ali. Juntava, e são anos, né? Juntava um estudo com o outro, olhava, via as coisas que tinha, eu ia falar a palavra bem popular, tinha cabimento, né? Tinha realidade, verdade nisso, tinha coerência naquilo, e estava bem referenciado. Então eu pegava aquilo e transformava num tópico. Para quê? Primeiro, porque era uma satisfação pessoal, entender. Segundo, porque estaria informação pronta para quem quer que fosse que eu cruzasse no meu caminho e me perguntasse sobre isso. Eu saberia, pelo menos, dar uma noção. E começou assim o meu estudo, começou assim a nascer, não os cursos, mas começou assim a nascer a minha pesquisa sobre temas. E aos poucos eu fui descobrindo que eu poderia aprender aqui ou ali sobre as energias sutis. E eu ainda vou falar sobre isso. Um dos assuntos, um dos temas será sobre anjos. Se for possível, eu falo amanhã ou a semana que vem, o que tem de verdade sobre isso. E se você olha, tem verdade. E se você olha, qual é a verdade? A verdade é como o mundo é criado, como é feita a estrutura deste corpo, como é feita a estrutura da manutenção da vida, como é feita a estrutura da lei e reação, do karma e das energias que controlam as usinas que produzem a matéria, como é o bastidor da energia densa, de como a gente conhece as formas. E aí eu comecei a me interessar e ficar admirado sobre isso. Aí, num determinado momento de minha vida, eu esbarrei com algumas pessoas que falavam sobre pensamento positivo. Lembra Norman Vincent Peale, esse pessoal todo? Sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, como Dale Carnegie. E por aí eu comecei a estudar Anthony Robbins e todo esse pessoal. A PNL com Grinder, Brander, Diltz, todo esse pessoal, entendeu? E aí eu comecei a fazer alguns cursos, hipnose clínica, PNL, comecei a fazer practitioner, master practitioner, trainer, master practitioner, academia de líderes com Tony Robbins, e toda essa coisa eu comecei a estudar, e comecei a ver que dentro do comportamento humano, 100% é o manual do corpo. As pessoas começam a descobrir partes desse manual.
Esse corpo funciona e ele tem um manual, só que esse manual ainda não foi escrito. Esse manual, uma parte dele está na PNL, outra parte dele está nas religiões, sabe, tem uma parte que formam esse manual num monte de lugares. O manual do funcionamento deste corpo. E eu comecei a olhar tudo isso e falar assim, eu não vou criar um manual, não é essa a intenção. Não é juntar tudo isso numa primeiro manual número 1, não é isso. Mas eu descobri que o comportamento é resultado do nosso entendimento. Então, uma das coisas que eu entendi é o seguinte, muitos dos comportamentos humanos, eles são provocados pela natureza. Eles são ditados como uma regra a seguir, como uma necessidade e não como uma escolha. Sabe, você tem que alimentar esse corpo, você tem que proteger esse corpo. Então o Criador colocou para resolver o problema da fragilidade do corpo, a necessidade de você, sabe, a sensibilidade ao frio, a sensibilidade ao calor, para que você vá atrás da sua proteção. E isso inclui tudo, até ar-condicionado, tudo. Lareira, aquecedores. Sabe, o seu corpo ele tem alterações de calor e frio, de temperatura. Ele tem um sistema de autorregulagem que faz com que você resolva o seu problema de frio ou de calor com o seu próprio corpo. Ele mesmo tem capacidade e regula seu próprio corpo. Mas às vezes é extremo o que acontece do lado de fora. Às vezes você está num ambiente onde é extremo e seu corpo não consegue regular, não inconscientemente pelo menos. E aí você tem recursos que tem necessidades internas que te direcionam a correr atrás da sua proteção, né? Suas necessidades básicas de certeza, incerteza e por aí vai. E se você olha tudo isso, o comportamento humano, uma boa parte da nossa existência, a forma com que a gente se comporta nesse mundo, não é escolha nossa, sabe, não são nossas decisões. Ele é resultado de uma necessidade que já nasce com este corpo. Então, se você olha, o ser humano entende errado o comportamento. Ele, sabe, ele está fazendo simplesmente cumprindo uma necessidade. E ele pode achar que essa necessidade é um defeito dele, é um problema que ele não deveria ter. Entende? Sendo completamente natural isso daí. E muitas brigas, muitos conflitos humanos são rebeldia contra a própria natureza da vida. Então ele perde muito tempo, não é comportamento, não é decisão, não é aprendeu errado, então você está tomando na cabeça, dando murro em ponta de faca, você sofre nesse mundo. Isso é outra coisa. Uma boa parte do sofrimento humano é não entendimento do que é natural. Sabe, por exemplo, a morte, a doença, o movimento humano, como o sedentarismo, por exemplo, a saúde, a alimentação, essas coisas são naturais. As mudanças pelas quais passam esse corpo, as mudanças pelas quais passam o ambiente, assim como as mudanças que passam no universo, em todos os sentidos, são coisas naturais. E o ser humano não as entende, o ser humano não as aceita, o ser humano não convive com elas, não aprende isso.
Então ele sofre. É como eu sempre uso de exemplo, você quando vai para a praia, você não curte a praia. Você curte o que você sente. Aprendido anteriormente sobre como você deve se sentir numa praia. Quando você fala, eu não gosto de praia, eu gosto de montanha, pronto. Teu problema não é a praia, é como você se sente com relação a ela, de acordo com o que você anteriormente usou de referência, suas experiências ou adquiridas. E assim é cada coisa. O significado que você aprendeu a dar a tudo. O significado que você aprendeu a dar a tudo faz com que você goste ou não goste de algo. O valor que você dá às coisas faz com que você tenha respeito ou não pelas coisas, desde a maior até as mais simples. Então, muito do seu comportamento, mais de 50%, é não entendimento. Imagina, por exemplo, você tem dentro de você um sistema que chama-se SAR ou SARA. Está dentro do teu cérebro. E o Criador colocou ele aí. E ele é responsável por reconhecer a sua intenção perante os objetos. Imagine só, é uma coisa bem física isso. Bem o meio do corpo, não tem nada a ver com a parte mental, não tem nada a ver com decisões. Você valoriza algo, não é decisão, você valoriza algo. Então aquilo tem um significado para você. E quando as coisas têm significado para você, quando você aprende a significar algo, a valorizar algo, quanto mais significado, mais valor, mais hierarquizado como o primeiro, segundo, terceiro lugar, você vai qualificar aquele algo. Então, algumas coisas têm importância para você, consciente ou inconscientemente. Outras coisas não têm importância para você. Então, imagina. Você olha para uma árvore. Lembre-se que você olha para uma árvore e existe no seu sistema de visual, né, uma coisa chamada nitidez, foco e desfoco, nitidez e... perdi a palavra. Contrário de nitidez, fora de foco, né? Você olha, por exemplo, uma árvore e ela tem 2 pássaros nos lados extremos da árvore, pousado aí, com cores diferentes. Aquela árvore tem um monte de folha verde. E você olha para um pássaro e aquele pássaro, ele está totalmente nítido, você está focalizando ele. E você continua percebendo, você olha no teu campo de visão, você consegue ver o pássaro que está do outro lado da árvore, que você está olhando a árvore como um todo. Só que você está focalizado num pássaro, o outro fica desfocado. Aí você vai mudando o teu foco, vai mudando o teu campo de visão e direcionando e focalizando o outro pássaro. E aquele pássaro que estava nítido passa a ficar desfocado. E aquele pássaro da outra extremidade da árvore começa a ficar nítido. Porque tua visão não consegue ver os 2 pássaros com a mesma nitidez. Você olha para um ou olha para outro. Isso em qualquer coisa, tá? Numa fotografia, numa pintura que você faça. Você olha um objeto da pintura, desfoca o outro. O que é responsável por focar e desfocar é o SAR. Você não olha esse mundo no mesmo foco, na mesma nitidez todo ele. Mesmo que você pegue uma fotografia de um lado a outro, a fotografia tenha 10 metros e você pegue uma ampliação de 10 metros e ela esteja nítida.
feito com uma lente maravilhosa. E toda a fotografia esteja totalmente nítida. Mesmo assim, você vai olhar num campo de visão teu, e ele é fechado, porque é um alvo. Você vai olhar, ele vai estar nítido. Você vai olhando aquela fotografia, mesmo ela estando totalmente nítida, você não vê nitidez em toda ela. Você não enxerga como um plano total. Mesmo que ela esteja pequenininha, você vai olhar de um lado do outro, vai estar nítido aqui e desfocado ali. Teu cérebro funciona assim. Não é só com as coisas que você vê, não é só com as coisas que você ouve, uma orquestra, uma confusão de barulhos, de sons, todos os instrumentos tocando ao mesmo tempo, é uma confusão, mas você ouve uma percussão baixinha, e os tambores, os violinos, as harpas, sei lá, os instrumentos, né? As flautas, os instrumentos mais altos, os pianos, né? As vozes são mais altas do que aquele som baixinho da percussão, da bateria no fundo. Mas mesmo assim você focaliza, você põe seu foco auditivo naquele som mais baixo, lá do fundo, e todos os sons mais altos saem de foco. Você deixa de ouvi-los, eles reduzem o seu volume. Eles não reduzem o seu volume, reduz para você. Porque duas pessoas estão na plateia assistindo essa orquestra tocar. E uma está concentrada num instrumento e a outra está concentrada no outro instrumento. E é muito... Só quando você leva um susto, que você foca ao mesmo tempo em tudo, mas não é totalmente focado, não fica nítido, mas você escuta todos os sons, porque um deles te acordou e você vai todos os sons, depois você começa a selecionar. E a responsabilidade auditiva, visual, de focalizar e tornar nítido e desfocar é do SAR, Sistema Ativador Reticular. É o Criador que colocou dentro de você. Foi criada, a perfeição. Sabe, a obra-prima levada ao extremo. O Criador pôs isso dentro de você. Esse é só um. Só um. Ele regula o que nesse corpo? Regula tudo. Regula os chakras, regula o seu coração, regula a temperatura do seu corpo, regula seus movimentos. Ele é o que cria o poder do foco. É ele que te permite focar e desfocar. Tem gente que nesse mundo fala: eu não tenho concentração. Claro que não tem. A concentração depende do significado que você dá às coisas. A concentração depende da importância, do valor que você dá às coisas. Você só se concentra, só focaliza aquilo que te interessa. E o que interessa para você é aquilo que você dá valor. Não importa o que seja. As coisas não têm valor em si mesmo. As coisas têm o valor que você dá. Duas pessoas olhando e tendo contato com a mesma coisa têm experiências diferentes, significados diferentes daquela coisa, valores diferentes para aquela coisa. E são esses significados, o grau de importância que você dá às coisas que você convive, é que faz com que o SAR torne para você nítido e desfoque as outras coisas que você não dá importância. Lembre-se, quando você olha uma paisagem e foca numa parte dessa paisagem, o resto da paisagem está no teu campo visual.
Não é que elas sumiram. Não é que deixaram de existir. Não. É que o foco ficou 100% onde você está, que é seu alvo, o teu campo de visão, onde você está focado. O resto da paisagem, ela vai estar, quanto mais próxima do seu foco, 95%, 94%, 90%, 80%. Sabe, e quanto menos importância, ou menos foco, menos está focalizado, né? Menos interesse, 10%, 5%, a ponto de ficar lá, 1%, quase sem nenhum foco. E você alterna isso, você muda teu campo de visão, assim como os pássaros da árvore. Você alterna o seu campo auditivo, o instrumento que você vai ouvir, você começa a selecionar outros. Agora você ouve a bateria, agora você ouve o violino, agora você ouve a voz da pessoa, o coral. E assim, agora você focaliza o maestro, agora você focaliza, sei lá, os tambores. E se você percebe, a natureza é perfeita e seu corpo está adaptado para isso. E se você olha e fala assim, eu sou um fracassado, você não é um fracassado, você não está dando valor, você não está dando significado para o teu objetivo. Por isso que você foca nele, como ele não tem valor, não adianta você focar. Você precisa valorizar. Por isso é que você tem que, quando quer alguma coisa, estudar sobre aquela coisa. Valorizar aquela coisa, aprender a valorizar. Você só vai se tornar um bom médico se você entender a importância disso. Senão você não vai ser um bom médico. Você não vai estudar direito, não vai te interessar aquele estudo, você vai estar desfocado. E quando você quer um objetivo, você tem que aprender sobre esse objetivo, você tem que colocá-lo em primeiro lugar, para que teu cérebro, o SAR, o sistema ativador reticular, entenda que você está focalizando, porque aquilo para você é importante. E ele torna nítido onde você põe o foco. Porque você não tem capacidade de dar importância para tudo na mesma ordem. Então, as pessoas vivem nesse mundo e sofrem nesse mundo por coisas que são naturais. Elas não entendem o mecanismo. E por não entender o mecanismo, sofrem. Porque pensam que é defeito dela. E não. Sabe, como é que você quer ser uma pessoa boa se você só pensa em coisa ruim? Você não deveria pensar em coisa ruim, porque coisa ruim não se deve pensar. Mas seu foco está na coisa ruim, porque ela significa mais para você do que as coisas boas. Infelizmente. Não é que as coisas boas deixaram de ser boas. Não. É que para você dá mais importância às coisas ruins. E por você dar mais importância às coisas ruins, você conviver mais, falar mais sobre, sabe, conversar com você mesmo mais, colocar sua atenção mais nos problemas, nas coisas ruins. O SAR pega isso e torna nítido. E, gente, é natural isso. Ele vai desfocar as coisas boas. Por isso que os nossos antepassados, os nossos avós falavam pra gente, foca no positivo, pense só em coisas boas. Porque você tem que mudar seu foco. Se você muda teu foco, o SAR vai tornar nítido onde você tem interesse. Você está dando importância para aquilo. Ele torna nítido e ele desfoca o resto. E nosso relacionamento é assim. Você se interessa por uma pessoa, você começa a observar naquela pessoa apenas as qualidades. O SAR foca nas qualidades, porque é o que você está direcionando ele. Na verdade, nós direcionamos para onde o SAR tem que focalizar e tornar nítido. E aí você não entende esse mecanismo. E aí você olha para a pessoa, só vê qualidade. Porque você está interessado na pessoa, você só vê qualidade.
O SAR desfoca os defeitos da pessoa. Passa um tempo, você, por não saber como funciona, você muda foco e começa a olhar a barriga da pessoa, começa a olhar a idade da pessoa, as rugas da pessoa, começa a olhar os defeitos da pessoa. Nós consideramos defeitos. E começa a olhar as coisas feias da pessoa. O SAR é neutro. Ele não vai dizer para você, cara, eu vou desfocar as qualidades. Ele não diz, ele não te avisa. Ele simplesmente te obedece. Ele é mecânico. Aí o que é? Você foca nos defeitos. Depois de um tempo, você perde interesse. Lembre-se do interesse. Você perde interesse naquela pessoa e você começa a focalizar os defeitos. Quando você faz isso, o SAR torna nítido o teu foco e desfoca o que você não está focando. Consequentemente, as qualidades daquela pessoa você não está vendo mais. Elas estão lá, mas estão desfocadas. Porque você mudou o teu foco quando você olha para aquela pessoa. Você está olhando para o outro pássaro. E muitas vezes o ser humano vê o comportamento e ele acha que ele sabe que é ele que é mau. Ele acha que ele que é fracassado. Ele acha que ele... E não. Ele não entende que comportamento é resultado, não é a causa. Comportamento é a consequência. E ele briga com coisas que são naturais, porque ele não entende o processo. Quando eu descobri que o Criador colocou dentro da gente necessidades, colocou formações que precisam de comida saudável, que precisam de respiração, que precisam de ar, que precisam de prana, que precisam de energia. Que tudo que você respira é transformado em combustível. Que tudo que você come é transformado em energia, em combustível. Você não precisa de uma maçã, você precisa da vitamina dela. A vitamina é uma química dentro da maçã, que é uma química. E seu corpo tem condições, está preparado pelo Criador, de pegar as coisas desse mundo, porque a aventura humana são você viver entre as frutas. Os bastidores este corpo precisa do combustível e para isso ele precisa pegar aquela fruta e transformar aquela fruta na energia que vai fazer a vitalidade do corpo. Isso é o bastidor. Todo esse bastidor, o por trás, que acontece por trás do teatro, é tão perfeito, tão obra-prima, quanto a própria criatura vivendo nesse mundo. Sabe, os pássaros e as cores, os peixes e as cores, o ser humano e as características, os talentos de cada criatura desse mundo. Tudo isso é perfeito. E isso é uma sincronicidade, uma perfeição. E a gente vive no meio disso e sofre. Quando vem o mestre e fala em salvação, ele não está falando em salvação no sentido que ele vai mudar a natureza das coisas. Ele não muda nada. Ele simplesmente chega e pega a pessoa que está vivendo um lado do livre-arbítrio, que é o lado de Adão, que quer entender as coisas a partir de suas próprias. Eu quero ter a minha conclusão, quero ter a... Você entende? E aí você sofre. Mas quando você quer aprender, quando você quer aprender com Deus, quando você quer aprender com o Mestre, lembra-se que eu falei no início da live, a ciência, a mágica da natureza,
como tudo é formado, como foi criado. Não foi o cientista que descobriu, foi o mestre que falou. E a ciência foi atrás, provando cada coisa que ele falou. A religião foi atrás, acreditando, sem provar, acreditando naquilo que ele falou. Mas a informação veio de um mestre. E eu descobri isso. E eu falei, se a referência maior, a maior credibilidade, e o ser humano vem provando isso, de forma mística, religiosa, ou de forma científica, matemática, cartesiana. Ele vem descobrindo e provando, experimentando tudo. Os filósofos, os religiosos, vão experimentando e provando tudo. Que tudo era verdade. Que toda mensagem dos mestres é verdade. E ainda serão provados tudo. Que tudo é verdade. Eu comecei a olhar e falar assim, bom, se tudo é verdade, eu vou ouvir esse mestre. Se tudo é verdade, eu quero saber também, eu quero saber o que ele disse. O que mais ele disse? O que mais ele falou? O que mais ele pode resolver para mim? Porque ele está me ensinando os caminhos, ele está me ensinando o caminho. O que mais ele pode me dar de informação? E não me interessa a minha habilidade ou capacidade de entender isso. Por que eu vou aprender com ele? Ele vai me ensinar. E aí, todo esse caminho sendo trilhado, foram sendo transformados em temas para meu entendimento e para o entendimento das pessoas que quiserem. E muitas coisas sobre o funcionamento desse corpo, em termos de físicos, anatômicos, ou de energia sutil, que é uma outra parte dessa anatomia do corpo. Essa anatomia da energia sutil. Tem livros escritos com nomes para isso. E essas informações foram dadas pelos mestres. E o ser humano atrás fui pesquisando cada ser humano com uma característica, um talento diferente. Foi indo na direção desse ensinamento e aprendendo e tirando daí. E aí hoje em dia vem a parte do comportamento, está cheio de gente dando curso, gente. Ganhando dinheiro, tendo sucesso, fazendo cursos sobre dinâmicas diferentes de comportamento. E tudo isso, os mestres já deram o seu recado. E quando eu vi tudo isso, eu falei assim, é tão vasto o conhecimento. Você pode nascer nesse mundo e ter apenas o batismo do Espírito Santo. Você pode nascer nesse mundo e conhecer a luz, a energia, que está nos bastidores, fazendo tudo acontecer. E você pode fazer o que quiser com essa informação. Para o Criador, viver nesse mundo, existir nesse mundo, é o objetivo dele ter te criado. Desfrute
de tudo que eu fiz para você. Desfrute de você, do teu corpo, da tua visão, audição. Desfrute da vida. Desfrute de tudo isso. Sabe, Ele te deu, Ele está mantendo tudo isso. Perfeição. Sabe, Ele te deu tudo e disse: você tem aí 100 anos para curtir isso, para viver isso, para transformar isso numa aventura humana maravilhosa. A partir da iniciação, iniciar, nascer de novo. Luz, autoconhecimento. Verdadeira forma. Teu verdadeiro eu. Aquilo que nunca nasceu e nunca vai morrer. A vida imortal. A energia criadora que está dentro deste corpo e que é seu verdadeiro eu, que é o espírito soprado dentro da matéria, dentro da escultura de barro. Escultura de barro, dos elementos desse mundo, não barro. Ok? E se você olha, toda a perfeição criada por essa luz, criada por essa energia onipresente, onisciente, onipotente, onde toda a criação é ela mesma, a energia mesma manifesta. É Deus mesmo na sua forma densa, é a luz na sua forma densa, é a exteriorização da luz, é a criação. Vida, dentro e fora. A ilusão das formas, a ilusão da criação. Porque não existe de verdade, é tudo luz, é tudo energia. E toda essa perfeição acontecendo. E o ser humano, assim como um peixe, foi dado tudo isso ao peixinho, foi dado tudo isso ao cachorrinho, foi dado tudo isso ao cavalo, para ele viver o tempo dele, 60, 70 anos, 50 anos, 15 anos, meses, para que ele tenha seu veículo e usufrua desse veículo onde a alma está, onde o observador está, onde a onipresença está, a essência está. E cada um sendo observador de si mesmo. Como eu estava dando exemplo ontem, de uma flor que nasce no deserto e nenhum de nós sabe da existência dessa flor. Ela nasce, cresce e morre no deserto. Para nenhum ser humano olhar para ela, sentir o perfume, a cor dela. Mas ela está lá, nasce, cresce e morre. No deserto, sozinha, sem nenhum de nós. Só que esquecemos da onipresença. Esquecemos que a flor é o barro, a escultura, onde Deus soprou nela a vida. Isso é uma metáfora. Mas a flor sabe que ela está lá porque ela é viva. Uma pedra sabe que ela é uma pedra porque ela é uma forma da vida. Ela é onipresente. Deus é onisciente, onipotente. Então todo esse universo, toda a estrutura, todos os átomos, as partículas todas que compõem a criação, tem em si a consciência de si mesma. Onipresença, onisciência, onipotência. Então, cabe a nós, cabe a essa consciência, usar este corpo para realizar a si mesmo.
Deus em si mesmo é energia. Você precisa da ignorância deste corpo, desse ser humano. Você precisa do não saber desse ser humano que Deus existe. Para que a experiência da existência de Deus exista. É preciso, ou foi feito, um ser humano ignorante da existência de um Criador. Ele analisa tudo como se fosse um acaso, a partir da sua ignorância. Foi dado a ele toda a perfeição, toda a glória, e ele não sabe disso. Existe um Criador e ele não sabe disso. É necessário que o ser humano, com toda a capacidade, não saiba, para que ele descubra. E o prazer da descoberta, o prazer de que eu não estou só, o prazer de que eu não sou esse ser que eu imaginava tão limitado, que não é limitado, mas é a nossa visão. Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou autista, eu sou... Você entende o que eu estou falando? Essa visão limitada, pequena, é necessário que ela exista para descoberta, para evolução, para descoberta, para ter a experiência de conhecer a essência, entende? Foi criado o não conhecimento para ter a experiência do conhecimento. Foi criada a experiência da solidão para se ter a experiência de que você nunca esteve só. Foi criada a experiência de que Deus não existe para a descoberta de que você é Deus. Você é um com Ele. Foi criado você, fulano de tal. Foi criado você para descobrir que você é imortal, que você é a luz. É isso, gente. Amanhã continuamos aqui. Amanhã provavelmente eu falo um pouco sobre energia sutil. Mas a primeira coisa é valorize esse poder criador. Comece a perceber e dar um significado para isso. Um valor. Porque quanto mais significado e valor você der, mais a hierarquia das coisas importantes para você faz com que o SAR foque nos primeiros, porque ele vai fazer isso, nas coisas que mais você dá importância, nas coisas que você dá mais valor. Essas coisas que você dá mais importância e valor é onde você está focado. E você pode estar dando foco em coisas que não têm importância, que não vão te fazer feliz, que não vão te fazer bem. Então, mude seu foco. Comece a olhar as coisas que possam te trazer coisas boas. E você pode ter certeza disso. Todas as coisas foram feitas perfeitas. Depende do teu entendimento. E teu entendimento faz a importância das coisas. E a importância das coisas faz a química, o comportamento acontecer. E onde você coloca seu foco, aí está teu coração. E onde está teu foco e teu coração, aí está o nível da tua felicidade, o nível da tua alegria, o nível do teu sofrimento, o nível do teu prazer ou dor.
perfeito isso. Foi feito assim. Não sofra pelas coisas que são perfeitas, feitas assim. Perspectiva de mundo e autoconhecimento. Importância que você dá às coisas. As coisas em si não têm importância. A importância que você aprendeu a dar para aquelas coisas. Praia é ruim? Praia é boa? Vai fazer com que você se sinta bem ou não perante a praia. Tudo nesse mundo é assim, gente. Você não vai ter que gostar de tudo, mas você precisa entender isso, o mecanismo das hierarquias de significados e valores, para que você seja feliz, para que você não sofra, ok? Por coisas que são simplesmente falta de entendimento, perspectivas. Ok, gente. Grato a todos os que estiveram comigo até agora. No primeiro comentário vai estar o meu número de telefone de celular pessoal. Anotem. Vai estar no primeiro comentário. Anotem. Dá um oi para mim. Vamos colocar gente, eu e você, em contato. Nem que seja para a gente só adicionar um ao outro. Nem que seja para você não fazer perguntas. Mas vamos começar assim. Se você tiver perguntas, eu terei um grande prazer em responder. Tá? E assim a gente vai se conhecendo um pouco mais. Meu muito obrigado. Bom dia a vocês. Graça e paz.